Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos esperar aí o pessoal entrar na live. Daqui a pouco eu convido meu amigo Luciano, que vai estar comigo. Ah, já tá ali. Vou chamar ele. Tem o Magno aqui, dando oi para vocês. Vamos chamar o Luciano. Só um minutinho, pessoal. Opa. Tá conectando. Oi, Lu, tudo bem? Roberta, tudo bem? Olha quem eu trouxe para começar a live com a gente, ó. Magno. Magno veio falar também aqui de liderança. Porque, afinal, quem lidera nessa casa é ele, ou pelo menos ele acha, né? Humanos, por que vocês não me servem? É isso aí, o pessoal tá entrando aqui. Eu vou só fixar o assunto da nossa live aqui. Beleza. Para deixar aqui. Pronto. Bom, Luciano, então primeiro queria te agradecer por estar comigo aqui, né, nessa segunda live da Move. Tá me escutando bem? Tá dando retorno de som para ti? Não? Bom, acho que antes da gente começar com o assunto, né, já que a gente vai falar um pouquinho de liderança, um pouquinho de emoções e como que o líder aí gerencia essas emoções no meio da crise, eu acho que a gente pode antes começar falando como a gente se conheceu. O que que tu acha? Toca a ficha. Sou teu par. O que tu contar, eu assino embaixo. Então, eu queria saber um pouquinho de ti. Me conta pro pessoal que tá aqui com a gente como que a gente se conheceu. Eu sou um menino tímido. Tu sabe que eu não tenho muita desenvoltura para lives, assim, né? Então eu fico meio... Buenas, Ah, tia. tá bom. Nós nos conhecemos num momento muito legal nos grupos de estudos da BRH. O que prova que as pessoas devem se permitir fazer esses grupos de estudo, devem se permitir fazer o networking, porque nós podemos encontrar joias raras nesses momentos. E eu fico muito agradecido por ter encontrado a Ti, a Jo e tantas outras pessoas naquele grupo de estudo da BRH. Ai, olha, o pessoal aqui falou me dá chimarrão, me deu até vontade. Pena que aqui eu não tenho chimarrão, não fiz nenhum chá hoje, mas eu sou muito grata, Luciano, também de te conhecer, né? A gente se conheceu na BRH e, querendo ou não, esses grupos são bem importantes. Foi um momento de encontro presencial, né, BRH, mas hoje tem tantos grupos online que também nos permitem conexão, né? Nos conectar com pessoas mesmo nesse isolamento e nesse distanciamento aí social. Mas a gente veio falar hoje de lideranças, de emoções, de equipes. E eu acho que antes de começar a falar sobre tudo isso, acho que a gente podia falar um pouquinho o que é emoção, para o pessoal entender. O que tu acha? Antes de O que mais te nada, parece? posso me apresentar? Tu Claro, autoriza? deve. Para você que está chegando nessa live fantástica da Move RH, meu nome é Luciano Steffen. Eu sou administrador, mentor de carreira e criador de conteúdo no LinkedIn e no YouTube. Me segue no YouTube lá no Luciano Steffen. E já que tu está chegando nessa live fantástica, aproveita, vai ali no aviãozinho, aciona o aviãozinho e distribui para toda a tua rede, para que todos possam vir trocar conosco um pouco mais de ideia, um pouco mais de conhecimento sobre esta questão fantástica que é lideranças, emoções e pandemia. Bota tudo isso no liquidificador e dá essa realidade que nós estamos vivendo nesse momento. Então, clica aí e manda coraçãozinho que a Move, a Roberta e eu vamos amar
ver esses coraçõezinhos subindo. Vem, coraçãozinho. Vem, coraçãozinho. Olha aí, ó. Cadê o coraçãozinho? Uhul! Eu não tenho esse emoji lindo, então vai o meu aqui. Tu esperava uma live tradicional? Tu esperava uma live certinha, todo mundo quadradinho? Esquece, tchê. Aqui é chimarrão e muito conteúdo. O bom é que eu me esqueci até de me apresentar também, né? A pessoa já tá com pensamento na Páscoa, só pode no feriado. Tô pouco tempo em casa. Bom, pessoal, para quem está chegando aí também vou me apresentar, né? Para quem está pela primeira vez aqui acompanhando a live, eu sou Roberta Fonseca, sou sócia-diretora aqui da Move Recursos Humanos. A gente trabalha com recrutamento e seleção e avaliação psicológica. Sou psicóloga de formação e vamos aqui falar um pouquinho de tudo isso que o Luciano falou. Colocamos tudo isso no liquidificador e vamos falar um pouco sobre liderança, emoções e pandemia. Luciano, me conta um pouquinho o que para ti é emoção? São as percepções, as sensações que a gente sente. É esse sentimento, essas questões. Lembrando sempre que as emoções são atávicas ao ser humano. Quando nós fomos os primeiros a serem criados lá, as emoções já estavam conosco. E depois é que a gente foi desenvolvendo esse senso de raciocínio. Luciano, tu é psicólogo? Não, não sou psicólogo, mas eu estudo bastante isso e para trabalhar com liderança e trabalhar com esses temas é importante que a gente tenha o mínimo de conhecimento. Então, as emoções, nós não temos como não senti-las. Isso é importante que as pessoas entendam. Raiva, amor, tristeza. Desprezo, não... Exatamente. nojo. Nós temos como trabalhar a resposta ao meio. Então, isto é o importante que a pessoa tenha em mente. Como ela vai trabalhar. Então, entre o momento que tu sente aquela emoção e o momento que tu vai devolver isso ao meio, é importantíssimo que tu processe isso, que tu pense, que tu respire. Algumas vezes, se tu tiveres dificuldade de trabalhar essa resposta, não responde no imediato. Não dá aquela patadinha, não te defende. Faz o quê? Vai dar uma circulada pela casa, não dá para sair, né? Estamos tudo confinado. Vai dar uma circulada pela casa, vai fazer um chimarrão, né? Vai fazer um chá. Exatamente. Chá de camomila. Vai cuidar das plantinhas na casa ali, porque lidar com o verde é algo muito importante para o ser humano. Por quê? Para que tu tenha tempo de adaptar a percepção da emoção à realidade que tu estás. E desta forma, tu consiga produzir para o meio uma resposta melhor, menos impulsiva. E nós sabemos que o impulso, algumas vezes, pode ser prejudicial. É na hora do impulso que a gente fala o que não gosta, fala o que não deve, machuca quem a gente ama, né? Inclusive os nossos liderados a gente trata assim, inclusive o nosso chefe a gente trata assim. É importante que a gente tenha o equilíbrio. E o equilíbrio a gente encontra justamente no processar o que nós estamos sentindo, entender, rotular, dar um nome para aquilo que nós estamos sentindo. Porque a partir do momento que tu entende, eu tô com raiva, e tu aceita aquilo, tu entende como raiva, tu vai conseguir trabalhar melhor. O difícil, o que causa a maioria dos problemas é a pessoa tá ali remoendo aquela raiva, mas ela não rotula, ela não aceita, e aí ela continua remoendo e dando patadinha em todo mundo. Isso é o que não dá para acontecer. E eu vou perguntar aqui, Luciano, do público que está aqui com a gente. Eu já vi que tem várias pessoas aqui que eu conheço, Marcelo, a Nath, a Fran, a Nirvana, e tem um monte de gente que está com a gente. Tem até o Vlad, que está lá nos Estados Unidos me acompanhando, que pratica espanhol e inglês comigo. Então, estou bem feliz que tem bastante gente por aqui. Mas eu queria perguntar do pessoal que já está aqui com a gente na live, será que sentimento é diferente de emoção? O que vocês acham? Sim ou não? Vamos ver se alguém responde. Sentimento é diferente de emoção? Nossa, que silêncio, inclusive nas palavras. Aproveita você que está chegando agora, pega o aviãozinho, marca todas as tuas conexões para que eles venham para esse incrível encontro da Move RH. Roberta Fonseca. Veja. Alguém respondeu que sim. Alguém já respondeu, já 2 pessoas responderam sim, sim é diferente.
Eu vou fazer uma pergunta para quem está aqui e a gente vai interagindo com o pessoal. Tô até com algumas cartas aqui para me ajudar. Vamos supor uma situação. Infelizmente, nesse meio de pandemia, eu vou trazer uma situação ruim, tá? Nesse meio de pandemia, algumas pessoas estão sendo demitidas. Vamos supor que alguém aqui é demitido. Se você é demitido que está aí comigo, como que você se sentiria? Me fala um sentimento ou 2 sentimentos. Vamos ver o que sai daqui, Luciano. Vamos aproveitar e fazer terapia online com a nossa psicóloga Roberta Fonseca, trabalhando as cartinhas. E ela, no hablo espanhol, pero lo hablo, pero lo comprendo. Entonces, las cartas, ¿qué hablan las cartas? Ó, alguém falou, vou sentir inseguro, vou me sentir frustrado. Eu até trouxe algumas possibilidades aqui, né? Talvez alguém que seja demitido se sinta confiante porque já tem uma nova oportunidade em vista. E aqui eu trouxe um sentimento que parece positivo, né? Talvez alguém que foi demitido se sente ansioso nesse momento de pandemia. Porque, meu Deus, e agora? Será que eu vou conseguir um emprego? Será que eu sou bom o suficiente? Agora tem muitas pessoas passando por essa mesma situação. Ou talvez alguém se sente furioso porque foi demitido e quer mandar o chefe para longe, ou a equipe para longe. Ou talvez se sinta decepcionado. Eu não acredito, aquele meu colega do trabalho me dedurou, não era meu parceiro na empresa. Então, pessoal, vocês estão vendo que que o sentimento, ele é muito particular e subjetivo. Então, essa é a principal diferença da emoção e do sentimento. O sentimento é particular, é pessoal. Cada um tem a sua história, né? Cada um carrega a sua bagagem e traz a sua percepção diante daquela situação e daquele fato, como eu trouxe, que foi, no caso, uma demissão. Vocês viram que eu trouxe desde sentimentos como feliz, como confiante e alguns sentimentos um pouco mais que na nossa visão às vezes parecem ruins. Mas às vezes é importante que a gente consiga também abraçar esses sentimentos ruins para dar um novo passo na vida. E o que tu acha disso que eu tô te trazendo, Luciano? Acho que é muito importante. A grande dificuldade que as pessoas têm é justamente de se reconhecerem naquele momento em que elas estão sentindo aquelas emoções. E aí gera as confusões. Por isso, tão importante, nós vamos temperar esse diálogo um pouco mais, né? Tão importante que a pessoa tenha o quê? Autoconhecimento. E este momento de pandemia é uma grande oportunidade para que as pessoas possam exercitar o autoconhecimento. Eu diria o seguinte, é uma baita de uma oportunidade, mas eu vou falar grande oportunidade porque nem todo mundo é gaúcho, né? Então, grande oportunidade para exercitar esse autoconhecimento e entender como que ela responde para cada situação em que ela vivencia. Inclusive, como ela está respondendo a este momento que ela está vivenciando. O que está deixando ela mais ansiosa? O que está causando angústias? Mas, principalmente, o que está trazendo irritabilidade? Se a pessoa consegue identificar o nascedouro, o motivo, fica mais fácil trabalhar com as questões e encontrar soluções, ou permanentes, ou ao menos construir, estar na estrada da construção, porque é muito ruim, como profissional, como ser humano, tu sentir algo e não saber o porquê. Quando tu sabe o porquê, fica mais fácil, pelo menos tu já tem noção. Ah, é isto. E aí tu já descarta um monte de outra coisa. Uhum. Tu viu que aqui algumas pessoas colocaram, né? Queriam se sentir numa perder o emprego e agora iam se sentir tristes, inseguros,
Uma falou que realmente sentimento é diferente, mas às vezes um leva ao outro, e é verdade, né? Uma emoção pode levar a um sentimento de amor, ou pode levar a um sentimento de raiva, e depende como cada pessoa reage. Olha a Leila falando que os teus emojis são maravilhosos aqui, então acho que a gente tem que usar bastante eles aqui na live. Bom, eu acho que muito importante quando a gente fala de sentimentos e de emoções, né, Luciano? Eu acho que tu já trouxe bem isso, que é muito legal. São as escolhas que a gente faz, né? Como que a gente... O que que a gente escolhe para lidar com esse sentimento? Ou seja, qual comportamento, qual atitude que a gente vai ter diante de uma determinada situação? Eu acho que no momento em que a gente também se encontra um pouco mais equilibrado e um pouco mais consciente do nosso ser, e por isso que essa palavra autoconhecimento, eu acredito que é chave para todo mundo, não só para um líder, mas para qualquer pessoa, o autoconhecimento é chave para a gente navegar melhor nesse nosso mar de emoções e sentimentos, não é verdade? Este momento que nós estamos vivendo, Roberta, ele é muito propício a uma explosão de emoções. Exatamente assim, intenso. E mais interessante ainda, de coisas que até então as pessoas não estavam habituadas a vivenciar. Inclusive hoje lá no LinkedIn eu fiz uma postagem falando sobre esse tema, que eu sabia que nós iríamos falar à noite, provocando as pessoas, no sentido que a grande incerteza de como será o amanhã, o mês que vem, daqui 6 meses, causa nas pessoas essa insegurança e essa para onde eu vou, o que eu vou fazer. Por quê? Tu não sabe, primeiro, quando isto vai acabar. Tu não sabe se o teu dinheiro vai acabar e quando ele vai acabar e se tu vai ter dinheiro. Tu não sabe como é que vai ficar a tua situação de emprego. Se tu tem emprego hoje, tem emprego amanhã, se tu vai ser demitido daqui 15 dias, tu não tem noção. Não sabe se vai reduzir o teu salário. Tu não sabe da tua subsistência. Tu não sabe se tu vai ter comida, como é que vai ser o supermercado, se vai ser desabastecimento. Então, tudo isso cria um ambiente de alta instabilidade e alta insegurança, gerando muita ansiedade. E essa ansiedade descarrega muito, muito hormônio prejudicial na corrente sanguínea, porque tu estás vivendo um forte estresse. Lembrando que o estresse ele pode ser bom ou pode ser negativo, mas nesse caso ele é um estresse negativo, porque tu não tem na raiz o luta ou fuga, porque tu está preso, tu estás confinado com as pessoas que tu ama, ou que tu vai descobrir nesse caminho que nem sempre tu ama muito, ou tu está sozinho. São duas situações bem distintas. Quem está sozinho sofre porque não tem com quem conversar. Agora, imaginemos quem está confinado com outros, mesmo com o seu ambiente de trabalho, e agora as coisas estão misturadas, porque antes tu tinha trabalho lá fora, e aí tu podia fugir dessa família, e depois família. Agora tu tem os dois se misturando, e daqui a pouco, nesse convívio, tu te percebe, não gosto muito disso, não gosto mais daquilo, não tinha visto aquele outro. É muita coisa para ser processada num período muito curto. O nosso cérebro, ele é altamente adaptável, ele é plástico, mas ele precisa de um tempo. O que a gente tem observado? As pessoas, nos primeiros 10 dias, 99% ficaram congeladas, sem resposta, aguardando, esperando. Vai acontecer alguma coisa. Aguardando. O governo vai fazer alguma coisa. Aguardando. Vai vir uma cura. Isso nos primeiros 10 dias. Passado esses primeiros 10 dias, vem os outros 10 dias. As pessoas começam a despertar, a entender que elas têm que fazer por elas, que elas têm que ter uma agenda para trabalhar e lidar com as demandas do dia, e vão despertando. E cada vez mais elas vão criando adaptação, mas para uma realidade diferente, que exige novas competências. E uma das competências que tanto se falava que é adaptabilidade, as pessoas estão com dificuldade. E qual é a outra? Criatividade. A criatividade vai alimentar a adaptabilidade e vice-versa. Se tu tem as duas, tu consegue transitar com mais tranquilidade e menos angústia esse momento tão desafiador que todos nós estamos vivendo. Eu sofro, tu sofre. Eu choro, tu chora. Eu quero gritar de vez em quando, tu também quer. Todo mundo. Tá em casa, tá no teu sofá. Que bom que tu trocou o Netflix para assistir essa live incrível da Move RH com a Roberta Fonseca e o Luciano Steffen, porque nós estamos trazendo temas importantes, reflexivos,
que irão ajudar você a encontrar os caminhos para aliviar essa tensão. É ou não é, Roberta? É verdade, isso que tu trouxe, Luciano, é muito importante, né, da questão da adaptabilidade. Eu acho que não só adaptabilidade, mas também flexibilidade. E olha o que a Magda e a Ana colocaram aqui, né? A gente está querendo ou não num contexto de muita incerteza. Que, igual a música, né? O que será amanhã, responda quem quiser. A gente não sabe ainda o que vai acontecer, né? Então a gente está passando por um momento de muita incerteza e para transitar nisso, eu acho que também uma palavrinha mágica aí é o equilíbrio também, né? A Nirvana falou, né? Não estar habituada em estar só. Isso nos remete a pensar em coisas que normalmente não pensamos. A gente começa a pensar em estratégias, a gente começa a pensar, meu Deus, e agora o que que eu vou fazer em casa, né? E eu acho que esse é um desafio muito grande também para um líder que precisa tocar uma equipe, né? Como que ele vai conduzir, qual é a melhor forma de conduzir a sua equipe à distância, de estar próximo sem estar próximos? Roberta, já fiz gestão de equipes à distância. Aqui de Porto Alegre, eu fazia gestão da equipe no Rio de Janeiro e no Brasil todo, fazendo processo seletivo para Angola, para Irlanda, para Inglaterra. E eu tinha uma equipe de 12 pessoas para fazer gestão. E essas pessoas tinham que ser motivadas individualmente para alcançar o objetivo coletivo. Porque qual é o grande desafio do líder? Ele tem que entender que as coisas mudaram. E então, antes ele tinha as demandas do escritório, todos aqueles problemas que nós convivemos dentro de organização, de empresa, e agora tem tudo aquilo, mais essa demanda de home office. Porém, em home office, muita coisa mudou. A liderança tem que se adaptar e criar novos caminhos. O principal é entender que cada pessoa agora, mais do que nunca, é uma unidade energética individual, com suas próprias necessidades, com sua própria assertividade ou não, mas principalmente com a sua própria porta de entrada. Cabe a cada líder saber como acessar esta porta de entrada para que ele possa criar e resgatar o vínculo de comunicação com o seu liderado, de forma a construir um engajamento positivo e que tenha este liderado a seu favor, somando. Porque a pior coisa neste momento para um líder é ele ter uma equipe de 5, 6, 10, 15 pessoas para liderar e no meio desses liderados ter 1, 2, 3 que estão desconstruindo na sua retaguarda em paralelo o trabalho que ele está fazendo. Quando nós estamos dentro da organização, isso fica mais palpável, mais perceptível, mesmo que seja na hora do cafezinho. Agora, em home office, tu não consegue ver quando o colaborador está falando com o outro e metendo o pau no chefe. Tu não sabe, tu só descobre quando os entregáveis não acontecem. Isto é que as pessoas vão ter que aprender a lidar. Uma nova forma de comunicação. Nós temos que aprender a administrar a demanda do trabalho sem necessariamente estar ali o tempo todo, papagaio de pirata incomodando o nosso colaborador. Tem que trazer o colaborador para si, resgatar a comunicação para conseguir alcançar os objetivos. E certamente nesse período, acho que muitas empresas se viram um pouco perdidas, né? Pelo menos na minha opinião, e gostaria de saber se alguém aqui que é líder ou que está dentro da empresa, se está sentindo essa dificuldade da sua liderança, né, de gerir. Eu acho que nesse momento muitas empresas que tinham aquele estilo de gestão de controle, né, com certeza se sentiram assim um pouco perdidas. Meu Deus, e agora? Meu colaborador não vai estar próximo? Hoje até eu tive um cliente muito legal, conversei com ele, inclusive a gente está abrindo uma vaga, viu? Em tempo que muita gente está achando que não abre vaga. A gente abriu uma vaga hoje de analista fiscal para um escritório contábil. E ele falou, nossa, nunca imaginei que a minha equipe ia andar tão bem home office. Então, eu fiquei tão feliz, assim, de escutar isso, né? Que ele não tinha essa ideia do quanto a equipe poderia realmente construir com ele, que poderia pegar junto, que poderia se engajar mesmo estando à distância. Mas eu quero fazer um pouquinho diferente contigo, Luciana. Acho que a gente poderia interagir com o pessoal que está aqui e acho que a gente poderia construir juntos o que é liderança e, de repente, o que essa palavra significa para ti, para mim e quem está aqui com a gente. Eu trouxe algumas cartas que, para mim, dizem o que é liderança.
Bem, Roberta, capaz que não ia ter cartinha. Na verdade, eu tenho mais pelo menos umas 10 espalhadas aqui na mesa, mas eu escolhi as principais e eu acredito que a gente pode ir trocando com o pessoal que está aqui. Deixa só eu responder ali para o Maciel. O Maciel estava perguntando se os líderes estão preparados para essa demanda. Vou te dizer assim, que grande parte deles, Maciel, não está. Por isso, eles têm que se preparar para essa novidade. Porque o que acontecia, Maciel? Até ontem, nós falávamos assim, ó, o mundo VUCA que está vindo pela frente vai exigir isso, aquilo, aquele outro. A tecnologia que está vindo pela frente vai exigir isso, aquele outro. O nosso novo mundo vai ser em home office. E aí, de repente, em algum momento nós acordamos e tudo aquilo que seria em algum momento amanhã passou a ser hoje. E as pessoas que têm o hábito de jogar tudo para debaixo do tapete, o tapete não cabe mais nada. Vai ter que liberar o tapete para ficar limpinho. E então elas têm que trabalhar esse novo contexto. Quem se preparou, quem pelo menos pensou em estudar, em se profissionalizar dentro disso, está melhor preparado para lidar com essa situação. Porém, a grande maioria está sofrendo, principalmente no campo emocional, que é o que a Roberta está propondo hoje nessa live, está sofrendo no campo emocional como trabalhar com todo esse contexto. Porque hoje, por estar em casa, em home office, Maciel, a pessoa ela não tem só as demandas de trabalho e a equipe para fazer gestão. Ele tem as questões domésticas para fazer gestão. E independente dele estar só ou ele estar com um grupo familiar, um núcleo familiar, ele tem que criar uma agenda e tem que ter um checklist de tarefas, de forma que ele distribua essas tarefas e tenha o principal nesse momento, organização. E também, outra situação, ele não pode acordar às 3 da tarde, agora eu vou começar meus entregáveis. Outra, ele não pode ir trabalhar, vou trabalhar de pijama. Nesses dias eu atendi uma empresa, o cara estava bem à vontade, tranquilo, assim, parecia que estava na praia. Não, tem que continuar com a rotina de trabalho é trabalho, ambiente doméstico é doméstico. Por mais que isto esteja intrínseco agora. Inclusive, tem que pontuar para a família que estou no meu horário de trabalho. E ele tem que ter esses horários e fazer o cafezinho, fazer o lanche, fazer o intervalo, dar a caminhada, porque isso é importante, de novo, para o cérebro e para as emoções equilibrarem. Agora, um detalhe muito interessante. A tua empresa trabalha por horário de estar grudado no computador ou ela trabalha pelo resultado que tu entrega? Veja bem, se tu consegue produzir em 3 horas o que a empresa precisa de ti, show! Libera e vai cuidar da tua vida. Agora, se tu leva 12, 15, 18 horas, tu tá com um baita problema. Porque ter ido para casa não resolveu a tua vida, só piorou. Esta é a gestão que o líder tem que aprender a fazer. Como administrar esta nova demanda com esses novos desafios e ainda colocar tudo nas caixinhas dos horários para funcionar. E não só cuidar das pessoas, porque eu acho que o líder tem que saber cuidar das pessoas, mas ele também tem que cuidar de si, né? Então eu acho que essa questão é muito importante. A gente tem que, em algum momento, bater bastante na tecla, porque o líder também precisa de cuidado, né? Olha só, somos 13 pessoas nessa live. Vamos acionar o aviãozinho ali e vamos distribuir essa live fantástica para as nossas conexões. Para você que está chegando agora, boa noite, muito prazer. Eu sou o Luciano Steffen, administrador, mentor de carreira e criador de conteúdo no LinkedIn e no YouTube. Esta é Roberta Fonseca da Move e a Move é a melhor empresa de recrutamento e seleção do sul do país. Então faz o seguinte, manda o aviãozinho para todas as suas conexões, porque o papo aqui tá muito bom. E deixa eu falar que a Move não é do Sul, né? Tá certo que eu falo sou uma gaúcha meio falsificada, porque nasci em Manaus, mas a gente trabalha no Brasil todo e quem sabe logo, logo em outros lugares aí do mundo. Vamos, né, falar um pouquinho disso também. Bom, a Nirvana falou, né, também da questão da comunicação. De fato, a comunicação é uma coisa muito importante na liderança, mas eu quero construir com vocês que estão aí comigo. Eu falei que eu trouxe algumas cartinhas aqui e eu, de repente, vou ir trocando com o Luciano e quero escutar de quem está aqui o que vocês acham. Eu separei algumas cartas. Essa aqui é juntos. O que tu acha, Luciano? O líder, ele trabalha junto com pessoas. O que essa carta significa para ti?
Nossa, eu já fiz esse joguinho lá na BRH quando eu te conheci. Lembro da Mônica Calil Pires brincando conosco também. O trabalho do líder, mais do que processos, é pessoas. E um trabalho fundamental do líder é acolher pessoas. Ele tem que saber fazer acolhimento. Por quê? Não adianta, principalmente agora em home office, dar xixi. Ele tem que acolher e trabalhar com a demanda individual. Ele vai dar mais resultado com o acolhimento, porque ele vai conseguir cotizar as pessoas em torno da ideia de que há uma demanda nova e que é preciso que todos contribuam. E eu acredito também, até uma coisa que eu vejo nessa carta que me chama muito a atenção é que algumas pessoas estão pegando chuvas, outras pessoas estão protegidas, elas estão com cores diferentes. Então, acho que dentro de uma empresa o líder lida, né, com desafios diferentes, com pessoas com personalidades diferentes, mas todos estão juntos. Alguns na chuva, outros não, mas estão juntos é para se molhar, né? Então, eu acho que essa imagem fala muito disso, né? Alguém aí, se quiser ir comentando, por favor, vai construindo com a gente. Olha, Fran falou, ótima colocação. É interativa. Você faz a live. A gente aqui só tá batendo papo. Isso aí, olha, Nath, que legal. Eu tive a sorte de ter participado de processo seletivo na Move. Roberta fez um trabalho sensacional. A Fran tá aqui, Fran, ótima colocação em acolhimento. Olha o que a Magda traz. A carta mostra duas pessoas sob o mesmo guarda-chuva. Isso é muito legal, né? As pessoas juntas, né? Como equipe. Eu coloquei uma outra palavra aqui que eu acho muito importante na liderança. Confiança. E principalmente nesse momento, né? Que as pessoas estão trabalhando home office. A confiança é um aspecto muito importante, né? O líder, ele precisa confiar que o seu colaborador realmente está fazendo. Delegar, saber delegar, né? Saber organizar aí o seu dia, saber delegar para o colaborador, mas também confiar que a coisa vai acontecer. O que te parece? As responsabilidades aumentaram para todos, não só para o líder. O líder é a pessoa que responde diretamente e tem o peso nos ombros. Porém, cada um dos liderados está intrinsecamente conectado com a tarefa. Se ficou mais difícil para o líder, porque é ele que responde para a gestão da empresa, ficou mais desafiador para o liderado, porque ele precisa dar a sua contribuição juntos e misturados. Uhum. Olha ali, Vlad. Saludos desde el Rio, Mississippi. Logo, logo estarei falando espanhol também. Gracias, mi amigo. No hablo, pero comprendo. Ah, também o Ivan do Peru. Tudo bem, Ivan? Que bom que tem gente de outros lugares aqui também. Bom, separei uma outra palavra que olha que a Nirvana trouxe, né? Que não tem como não falar de comunicação. E como que a gente cuida da comunicação à distância? Como é que a gente se conecta com o nosso colaborador à distância? Como é que a gente está junto com o time à distância? Esta é uma questão bem interessante, Roberta, porque olha só, há um tempo atrás, de novo, né, nós vamos sempre referenciar, há 20 dias a gente reclamava que o nosso colaborador não deveria, não poderia usar rede social, não poderia usar o WhatsApp durante o ambiente de trabalho. Agora, todo mundo está confinado em casa, ou grande parte pelo menos, e aí nós só podemos usar os meios de comunicação. O que a gente imagina? Que a pessoa tenha que saber usar e dosar de acordo com as tarefas que ele desempenha. E se a organização puder ter, como nós estávamos falando ontem até, se a organização puder ter seu próprio meio de comunicação e não o WhatsApp, libera. Porque hoje o inferno maior é ver aquele monte de ploc, 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 ploc no WhatsApp de 500 grupos que estão funcionando ao mesmo tempo. Para a empresa, tem que ter um meio mais exclusivo de comunicação, mais direto e que funcione com as regras de horário. Porque isto, de a 1 da manhã, não é porque tu está em home office, que a 1 da manhã tu vai cobrar o colaborador. Não. Tem que ter respeito, tem que ter solidariedade de imaginar. E eu gostaria de ser cobrado a 1 da manhã, eu garanto para vocês. Eu, como empreendedor, trabalho 1 da manhã. Eu e a Roberta, às vezes 2 da manhã, estamos trocando. É uma visão diferente. Quando tu está numa organização, tu tem que respeitar, tu tem que apoiar e tu tem que criar uma comunicação nos dois sentidos e de volta que faça, de novo, acolhida.
Dois, né? Nos dois sentidos, ida e volta. Claro que aqui essa comunicação tá presencial, mas isso que tu falaste é muito importante, né? Porque o WhatsApp, a gente está muito sobrecarregado de grupos, de mensagens, tá certo que tem como deixar o WhatsApp no silencioso, mas facilita muito. Hoje na empresa a gente utiliza o Teams, tem muitas pessoas que utilizam o Slack, enfim, diversas outras plataformas aí para organizar e se comunicar, né? A Leila falou, tem líder que não sabe liderar e fica sobrecarregado, algo que não pode acontecer. De fato, né? E por isso que o líder, às vezes, precisa também, de alguma forma, descarregar, de alguma forma, desopilar e também ter os seus momentos. E eu acho que como líder, e eu posso falar isso, né? Como líder, eu acho que o mais importante é estarmos com outros líderes também. Eu acho que isso é um ponto bem legal, da gente poder, nesse momento, participar de algumas lives, poder escutar o que outras lideranças também estão pensando, como elas estão atuando, o que está acontecendo em outros lugares, não só aqui, mas no mundo, e como que a gente pode construir também uma liderança diferente, né? Isso que você está falando, Roberta, me remeteu a uma outra situação. O quanto o que a menina falou agora aqui, que eu, desculpa, não ouvi o nome que tu falou, e subiu muito rapidinho aqui para mim, A é Leila. a Leila. O quanto a liderança está sendo posta à prova. Por quê? Uma coisa é tu liderar no modelo antigo, mas agora o modelo mudou. E aí o que acontece? Talvez o líder não consiga ter adaptabilidade em tempo hábil. Porém, assim como o líder tem a dificuldade, pode ser que o liderado também nos surpreenda sendo um bom líder nesse momento, ou apoiando muito bem o líder e construindo a sua autoliderança. Isso é importante. As pessoas terão que entender que a autoliderança, a autogestão, neste momento de confinamento, é Muito importante. essencial. O Insight. líder tem que, Cheio de o líder insight. tem que cuidar de si, tem que se alimentar bem, assim como, né, as pessoas precisam nesse momento se alimentar bem, cuidar da sua saúde, não só saúde física, mas saúde mental também. É importante que o líder também faça esse exercício de cuidar e olhar para si. Eu separei uma outra cartinha que eu acho que diz muito sobre liderança, né? Ainda mais nesse momento. Oportunidades. E o que que a gente, Exatamente o que nós que que falamos a gente, agora. que a gente vê aqui, né? Se a gente for olhar um pouquinho mais a fundo, uma pessoa mais velha e uma pessoa mais nova, né? Uma criança olhando um mar de infinitas possibilidades, né? E eu acho que a liderança também é um pouco dessa questão de, até separei uma outra carta, né, de jornada, porque a liderança ela traz um pouco da questão de experiência, né, da experiência que o líder tem. Eu acho que o líder ele tem que se sentir seguro, ele tem que transmitir confiança, ele tem que honrar todo esse aprendizado que ele teve, mas ele também tem que olhar para essas possibilidades junto com o seu colaborador. O que te parece, Luciano? Fundamental. O líder ele não pode olhar para o seu liderado e ver no liderado uma ameaça. Ele tem que olhar para o liderado e ver uma oportunidade de construir pontes, de reforçar laços, de reforçar o trabalho colaborativo. Não é porque tu não está mais no mesmo ambiente físico que essa colaboração não exista mais. Muito pelo contrário. Mudou a forma e todos estão se adaptando. Alguns têm mais facilidade, outros têm mais dificuldade, mas todos terão que se adaptar. E se alguém está tendo alguma dificuldade ou tem alguma dúvida, né? Está dentro da empresa, mas está tendo alguma dificuldade com o líder ou está tendo alguma dificuldade com a sua equipe nesse momento, ou gostaria de ter alguma ideia, algum insight, coloca a sua dúvida, a sua pergunta aqui que a gente vai respondendo e conversando no meio dessa live e interagindo. Pergunta que nós respondemos, ou ao menos tentaremos, né, Roberta? Com certeza. Eu acho que a liderança também fala muito de aprendizagem, né? A gente falou um pouco sobre isso e eu adoro essa carta porque essa carta é uma sandália do Brasil, né? E a gente está aqui no Brasil, então a gente também tem que pensar e honrar aí as nossas raízes. Então acho que a liderança, querendo ou não, ela fala muito disso, né? Às vezes a gente coloca o chinelo no lado errado, mas daí a gente vai aprendendo junto com o nosso time, aproveitando as habilidades da nossa equipe. E às vezes nesse momento que está todo mundo confinado, a gente se surpreende, a gente descobre habilidades que de repente a gente nem sabia que o profissional e que o colaborador tinha. E juntos a gente vai construindo novas possibilidades. O que tu acha, Luciano?
Eu olhei isso aí e eu não tive como não recordar. Sempre é um velho para um pé torto, né? Então, assim, a gente tem que entender que as oportunidades estão aí. Se tu olhar e ver o momento que nós estamos vivendo como problema e só reclamar, com certeza tu vai ter muita dificuldade, vai ter muito obstáculo porque tu tá plantando isso. Porém, se tu olhas assim, ó, mudou tudo, vou descobrir coisas novas e daqui a pouco tu implementa algo novo, seja na comunicação, seja em qualquer área, opa, tu usaste como oportunidade. Olha só, a venda está nos olhos de todo mundo. Tá todo mundo atado, tá todo mundo preso. Mas se tu tiver um insight e isso surtir um resultado positivo na construção do teu trabalho, da tua organização interna e com os teus, tu já está um passo à frente. E é isso que nós queremos, estar um passo à frente para que a gente possa liderar a todos. Porque uma das coisas que o líder tem que entender nesse momento é nenhum da sua equipe deve ficar para trás. O líder tem que ter a habilidade e a consciência de que ele é responsável por todos. O papel dele é acolher a todos e levá-los juntos. O líder, nesse momento de crise, em hipótese alguma, pode causar dissensões, pode causar brigas ou pode fomentar a discórdia na sua equipe. Muito pelo contrário. Porque senão, colocando fogo no parquinho, como diz a minha amiga Ana, ele vai ter mais dificuldade de fazer gestão. O papel do líder nesse momento é escuta todos, seja muito conciliador, extremamente diplomático, acolha e volte as cabecinhas de todos para o resultado, para os entregáveis. Qual a forma? Vai ter que descobrir conversando com cada um dos seus, da sua equipe. Agora, vai ter que saber ouvir da equipe também, porque a equipe vai te dizer alguma coisa, liderado. E aí tu tem que pensar, o que será? Será que está certo? Tem que ter. Resultado. Separei essa carta aqui Eu também, sabia né? que ia fazer. Separei a carta do resultado, mas a Magda falou, né? Mas é fácil ser líder de equipe madura, com certeza, né? Ter uma equipe madura ou uma equipe que, de repente, também está um tempo na empresa, ou que tem discernimento, ou que consegue lidar com as suas emoções e que tem inteligência emocional, é muito mais fácil ser um líder e transitar. Mas o líder também passa por dificuldades, ele também passa por desafios, e eu acho que a gente não pode ignorar essa palavra, apesar de tu ter sinalizado ela, né, Luciano? Eu acho que as dificuldades e os problemas que o líder passa, eu acho que nesse momento ele não precisa ficar com a carga só para ele. Ele pode também dividir algumas coisas com a equipe e entender com a equipe como que a equipe pode construir junto com ele. Porque eu sempre gosto de dizer que a gente trabalha, o líder trabalha para as pessoas, mas ele trabalha com as pessoas também, né? Então, eu acho que isso é bem importante. E claro que líder não tem como não assumir riscos, né? E nesse momento, a tomada de decisão tem que ser bem calculada. Ontem, o Danilo Lustosa me convidou para uma live. E lá, em determinado momento da live, ele me perguntou, mas Luciano, como é que o líder enfrenta o diretor da empresa? E aí eu disse para ele, uma das habilidades tantas que o líder precisa é ser diplomático e negociador. No sentido que ele não vai trabalhar nem sendo bonzinho, nem sendo ruinzinho, como diz o Rogério Martins. Ele vai trabalhar sendo justo. Existirão momentos em que ele terá que negociar com a direção da empresa situações dos valores que ele acredita para sua equipe, assim como ele vai ter que olhar para os outros stakeholders e para os seus liderados e falar para eles coisas que talvez eles não queiram ouvir, mas ele vai ter que saber se posicionar e falar. Então, o papel do líder é o mais desafiador dentro da organização. Quando é que as pessoas vão entender isso? Não é o cara que ganha mais. Se ele ganha mais, é porque ele tem mais responsabilidade. É porque ele precisa de mais apoio. Este é o papel do líder. Negociar com todos para alcançar o resultado. Tudo sempre vai ser voltado, pessoas, para resultado. Ele pode ser mais fácil ou ele pode ser mais difícil. Se a equipe colabora, com certeza é mais fácil. Se a equipe barra, cria obstáculos, será mais difícil. Ei, Luciano, tem teu coraçãozinho para subir aqui, porque tá minha mãe nessa live. Mandar um beijo para ela. E mandar um beijo também para
E mandar um beijo para a Regina. O que a Regina falou, eu estava até procurando. Regina, fantástico. Obrigada, Regina, por estar aqui. A Regina é nossa colaboradora, nossa consultora. E ela escreveu que ela acredita que o líder, né, mais do que nunca, tem que gerar um nível de admiração em seus liderados, levando a equipe ao crescimento pessoal e profissional. E eu até fiz uma anotação aqui que eu acho que é bem legal de compartilhar, né? Que eu encontrei que o Carmine Gajó, não sei se é assim que se pronuncia, mas ele tem um TED que ele fala que a comunicação tem três leis na comunicação. E uma delas é a questão da admiração. A comunicação, ela deve ser memorável, ela deve ser emocional e ela deve trazer novidade. Então, eu acho que quando a gente fala de liderança e a comunicação é tão importante, né, nesse momento de liderança, eu acho que isso que a Regina falou é fantástico, né? O líder, ele tem que marcar, e eu acho que o líder não motiva a equipe, eu acho que o líder inspira a equipe. Pelo menos essa é a visão que eu tenho da liderança. Toda vez que tu falares em Regina, eu vou me lembrar de pedagógicas para educar o líder. Num cafezinho em que o líder toma um cafezinho. Está melhor hoje. Viu, Regina? Lembrei de ti, ficou marcado para sempre. Te amo, Regina, de montão. Tu é uma querida. Parabéns por estar... Parabéns por ser minha colega de Move, porque eu também me sinto na Move. Então, assim, ó, é importante para o líder saber ouvir os seus. A Regina deu risada. Se não souber ouvir os seus e não souber fazer esse balanço entre eu posso estar errado como líder, ele não vai conseguir avançar de uma forma positiva. E isso faz parte da componente da comunicação. Não é só ele falar, pega um megafone e fala e motiva. Não, 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 não. Ele tem que saber ouvir. Porque ele tem que ouvir para que ele possa fazer a sua própria autocrítica. E ele tem que ser justo com a sua autocrítica. No sentido, peraí, fulaninho ali da minha equipe falou. Será? O fulaninho pode estar errado, mas ele tem que fazer a autocrítica. E se ele tiver que fazer ajustes, ele tem que ser humano e humilde o suficiente para fazer os ajustes que ele precisa. Porque senão, o líder não é um bom líder. O líder, isso que tu falaste é muito importante, né? Da escuta. O líder, ele tem que ser um bom observador, ele tem que saber escutar os seus colaboradores e conhecer quem ele escolheu, né? Para estar junto na sua equipe. Mas eu acredito que ele tem que propiciar espaços onde os colaboradores se sintam seguros para falar também. O líder, ele precisa saber como o seu colaborador está. Ele precisa perguntar, ele precisa estar junto, ele precisa criar conexão. E ele precisa, eu não gosto da palavra corrigir, mas quando tiver que educar, o líder precisa estar junto, orientando, né, os seus colaboradores a melhor maneira da gente construir juntos, né? É ser orientativo. Tu não pode fazer liderança pela opressão. A liderança pela opressão só nas ditaduras. O líder opressor... O que as estatísticas nos mostram, Roberta? As pessoas deixam as empresas... A maioria das estatísticas mostra o quê? As pessoas... liderança. Porque a liderança ou é fraca, ou é opressiva, ou ela não tem substância. Isto o líder tem que entender. E o erro, talvez, nas organizações seja em promover pessoas erradas para o cargo de liderança. Nós temos que aprender, como organizações, a promover, primeiro, pessoas que tenham um perfil para liderança naquele momento. E outra, em promovendo as pessoas, dar suporte, sustentação, ferramentas para que ela consiga exercer a sua liderança e fazer com que as coisas funcionem. São vários pequenos elementos que nós temos que elencar para que funcione a liderança. Então não adianta jogar pedra na liderança. A liderança precisa de apoio. Eu acho que, muito mais do que dar ferramentas, eu acho que o líder, ele consegue desabrochar e aflorar o que cada um tem de bom de recursos e consegue utilizar isso para realmente multiplicar na equipe, né? Então, eu acho que, claro, recursos físicos mínimos possíveis, mas eu acho que cada um tem os seus recursos internos e as suas habilidades. E quem não tem consegue se desenvolver. Um bom líder, ele sabe, né, orientar o colaborador para o desenvolvimento também. O que nós podemos ver nesse momento, quando a gente fala, por exemplo, em liderança situacional, que nós estamos vivendo uma situação excepcional. Quantos novos líderes
bons, excelentes, poderão surgir deste momento em que nós estamos vivendo o home office. Quantas novas ideias, por esses novos líderes, poderão ser implementadas nas organizações? Quantas organizações sofrerão profundas transformações em virtude destes novos líderes, dessa nova forma de fazer liderança? Porque não imaginem vocês que fazer liderança em home office seja fácil. Não é. É desafiador. Porque tu tem que alinhar todas as pessoas. Não adianta tu botar todo mundo no Zoom lá bonitinho e dar um discurso. Tu tem que conversar individualmente também com as pessoas e tu tem que convencê-las a comprarem a tua ideia. Porque se tu não convencer o teu time da ideia, não vai produzir também. E tu tem escutado, Luciano, tu também está participando de bastante live, também está em várias discussões, né, na internet. Tu tem participado ou tu tem escutado alguma dica que os líderes podem utilizar nesse momento, ou alguma ideia para trazer mais a sua empresa para próximo? Além de uma reunião, além de uma, né, de uma ligação. O que eu tenho visto muito, não só o que nós conversamos, mas é o que está se espraiando por todos os recantos de quem trabalha com home office, é trazer para dentro da convivência do home office aquele momento do cafezinho que tinha na empresa. Então, se tinha o cafezinho na empresa, tu tinha 15 minutos lá, as pessoas estão criando de várias formas, momentos em que eles possam ou fazer um happy hour, ou fazer um cafezinho, ou fazer uma descontração, e dessa forma quebrar aquela tensão que é ficar só em cima do resultado, e só em cima do trabalho, e só no home office, e só via remota. Não, eles criaram várias dinâmicas, e como diz a Mônica Calil, né? Não importa se a dinâmica tem 1 hora ou 15 minutos, o que importa é o que vem depois da dinâmica. Isso é o que gera o resultado. Eu acho que esses rituais que a empresa já tinham antes, eu acho que eles têm que ser mantidos ou readaptados para o mundo virtual, né? Porque esses rituais que formam, querendo ou não, que fazem parte da cultura da empresa. E se tu perde isso estando no home office, tu acaba perdendo um pouco dessa essência, né? Que eu acho que é tão importante também dentro da equipe, né? Porque, querendo ou não, a gente está em casa, mas a empresa está aqui com a gente, né? Então, eu acho que faz parte isso também. O meu escritório todo, eu estou olhando para o meu escritório todo agora, enquanto eu falo contigo, porque está todo ele dentro do meu celular. Todos os meus clientes, toda a minha equipe, está tudo dentro do meu celular. E a maioria das pessoas está migrando para isso. Agora é uma grande novidade. Estou em home office. A maior dificuldade das pessoas não é estar em home office. A maior dificuldade das pessoas neste momento é estar confinadas. É estar sendo imposto para elas que elas têm que trabalhar em home office. Antes, todo mundo, tem que trabalhar em home office, seria interessante trabalhar em home office. Mas agora, ela é obrigada a trabalhar em home office. Agora, uma das coisas que eu tenho observado também, que está se espalhando bastante por aí, é as empresas mandando a mesa, o computador e as cadeiras dos respectivos profissionais nas suas residências. Eu achei fantástico. Eu vi 6, 7 hoje no LinkedIn de empresas diferentes fazendo esse movimento. Ou seja, a organização cuidando dos seus colaboradores. Eu acho isso fantástico. Cuidar. Olha só. Cuidando do conforto. Cuidando do conforto. Não, pode ficar tranquilo que eu tô cuidando do horário. Eu acho que cuidando do conforto, cuidando da ergonomia, que eu acredito que realmente é um aspecto bem importante, né? O Douglas, que bom que tu tá aqui com a gente na live, né? Fico bem feliz que tu tá aqui com a gente. Ele trouxe, né, que o líder, que querendo ou não, a empresa é uma engrenagem que precisa estar funcionando perfeitamente em todos os níveis, né? Que o líder também precisa desse apoio dos seus superiores em empresa. E realmente, né? E isso acaba fazendo com que o ambiente fique muito mais saudável, maduro e só cresça, né? Bom, e a gente está chegando ao fim, né? Como que tu tá saindo, Luciano, dessa live? Tu quer deixar um recado final? Vamos fazer um check-out. E agora check-out. Tem que ser dinâmica de Roberta. Não consigo imaginar uma live que não seja dinâmica de Roberta. Adorei. Tem que escolher um baralho aqui. Tem que escolher uma carta do baralho dos sentimentos para dizer como é que tu tá saindo dessa live comigo. Quer escolher uma cartinha aí? Quer pegar uma cartinha? Não,
Olha, o sentimento é particular e individual, então não tem como escolher a cartinha eu, por ti. eu gosto muito de trabalhar contigo, Roberta. É motivador, porque me provoca trabalhar. Olha o Douglas rindo ali. Me provoca trabalhar por caminhos diferentes. Tu provoca a construção de uma forma diferente de alcançar o mesmo resultado. Então, isso eu gosto. E eu adorei fazer essa live, porque mesmo tu montando todo o roteiro, e eu que detesto roteiro, fico preso, eu gosto de uma coisa mais solta, a gente conseguiu um equilíbrio onde tu conseguiu trazer os pontos e eu consegui falar de tudo. Ou seja, no final das contas, a live foi fantástica. E eu te digo mais, sabe quem é que foi o maior beneficiado? Quem está sentadinho em casa acompanhando esse bate-papo e deve estar rolando de rir. Rolando no sentido de que em casa já estão tudo gordinho. E pior que amanhã vão comer um pouco mais. Amanhã não, nesse final de semana vão comer um pouco mais, porque a gente está chegando aí na Páscoa, né? Mas eu não paro nem amanhã. Amanhã eu tenho live no meu canal do YouTube ao meio-dia com a Alessandra Gonzaga e a Tena Nard lá de Israel. Ou seja, eu trouxe a referência Brasil em inteligência emocional e trouxe uma psicóloga lá de Israel e vou estar de mediador no meio para falar desta problemática que nós estamos vivendo, que é confinado e emoções. Ah, eu fiquei muito feliz também de participar, Luciano. Também quero fazer meu check-out. Primeiro, também agradecer a Diana e a Ana, que estão aqui, que são minhas parceiras também. Diana vai estar comigo na próxima live. A gente vai falar muito sobre amor e crise, como que essas duas palavras aí andam juntas também. Então, vai ser muito legal. Vai ser na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal. E fico bem feliz que ela está aqui com a gente. E Marcelo, fico muito feliz que tu esteve aqui com a gente também na live. Falou que esse bate-papo te alimentou no conhecimento, né? Espero que agregue aí também para tua equipe comercial, que tu possa levar um pouquinho do que tu aprendeu para a equipe aí do nosso cliente. E olha, Regina, olha o nível de admiração que eu falei. Minha gestora é sensacional. Ai, Regina, adoro trabalhar contigo, adoro a minha equipe. Muito bom saber que mesmo a gente estando distante, a gente está conseguindo aí tocar, né? E abrimos uma vaga hoje, ficamos muito felizes. E olha, a Josi falou, chegou no final. Que pena, Jô. Estamos terminando. Queria agradecer realmente todo mundo que se fez presente aqui. Eu fiquei muito feliz de poder compartilhar com o Luciano esse bate-papo. Eu realmente fiz um roteiro, gente, tem 3 minutos, mas eu fiz um roteiro e depois eu mudei todo o meu roteiro. E agora, com as cartas, eu mudei de novo. Então, Foi eu sou ótimo. assim, né? Eu Foi sou ótimo. assim, virginiana, perfeccionista, mas depois a gente vai mudando e vai se adaptando. Que a minha mesa tá cheia de cartas, depois eu vou juntar esse baralho todo. Bom, obrigada. E espero aí que vocês estejam aqui conosco, acompanhem mais essas lives, acompanhem o Luciano aí amanhã, que vai estar também no canal dele do YouTube. Desejo uma boa noite para todo mundo, que vocês possam aproveitar esse momento em casa. Vamos amar mais e brigar menos. Amar mais e brigar menos. Por sinal, Roberto, eu tô só de propaganda hoje aqui, ó. Terça-feira de noite, lá no canal, nós vamos falar justamente sobre violência doméstica durante a quarentena. Trouxe uma menina do Ministério Público e uma psicóloga para falar sobre isso. Olha, e logo, logo aqui vou estar falando em espanhol e inglês. Confiram, vou me desafiar. Bom, pessoal, beijo para vocês. Muito obrigada. Boa sexta-feira e bom final de semana.